Ô, polêmica do dia. Ô, meu menino. Diga. O valor do patrocínio do BMG Corinthians não é 30 milhões, são 12? É, Benja, uma ata que vazou aí do banco BMG, inclusive o Corinthians divulgou uma nota Como é que uma oficial. ata vaza? Então, mas é que tá. Fruta do conde. Benja, mas isso daí não deveria vazar. Não, mas parece que tá no site, vai retirar do site aí. Se o banco tem acionista, né? Tem. Então a ata tem que ser pública. Mas o negócio é o seguinte, Flavinho, independente da ata do banco, eu acho que, inclusive, eu cobrei isso a semana passada. Eu falei, esses valores eles deveriam ser abertos. O Corinthians é do povo, é da torcida. Não tem que ficar, uma cláusula sigilosa. O escambau, irmão. Escambau. Clube de futebol já tem tanta coisa. Cláusula de confidência. Não Pascoal, não tem que ter, cara. Não tem que ter. Lógico que tem que ter. Não tem, Benja, não tem. Tem cláusula. Futebol tem tanta coisa obscura. Fox não tem? Peraí. Você está falando de uma... Peraí, você está falando de uma empresa privada. Você está falando de um clube privado. Brincadeira. Tá sacanagem. Para, Benja. Eu discordo. Eu não acho. Isso aí você pode discordar. Isso daí possibilita outras coisas dentro do futebol. O Corinthians é uma entidade privada e o banco é uma entidade privada. Pascoal, clube de futebol, ele precisa ser o mais transparente possível. É igual a mulher de César. Não basta ser honesto, precisa parecer honesto também. Clube de futebol, durante tantos anos, já foram mal administrados, já houve uma série de falcatruas. Abriu o contrato da Crefisa? Abriu. Tanto está divulgado o valor. Não, pera. Está divulgado o valor. Abriu ou não abriu? Divulgar valor. Falou. Publicou, falou, vocês querem ver o Isso vai contrato aparecer no aqui? balanço, a Leila falou na coletiva dela. Não. Abriu o contrato. Abriu? Não precisa abrir o contrato, mas pelo menos divulgar o valor. Óbvio. Isso foi sonegado. Isso foi sonegado pela diretoria do Corinthians. Se é transparência... Essa informação ela foi sonegada pela diretoria. Se queremos transparência, então você pega... A diretoria trouxe uma informação. Peraí. Que o contrato, vamos lá. O valor do contrato era de 30 milhões. 30 anos. A ata do BMG, do patrocinador, não é isso. Diz que é de 12. E que adiantou 30. Adiantou 30. Aí que tá. Esse é o grande problema, Sormani. Quando eu vim aqui e disse que isso deveria ser aberto, tem que ser aberto, cara. Tem que ser aberto. O Corinthians, durante tanto tempo, ele já teve aí pessoas investigadas e coisas do tipo. Hoje, qualquer coisa que refira se é dinheiro, tem que ser exposto. Tem que ser exposto. O Corinthians tem esse estádio para pagar que ninguém sabe o real valor da dívida. Pessoas do Corinthians já ligaram aqui, inclusive, para tentar explicar e não conseguiram também. Eu acho que tudo tem que ser esmiuçado, Sormani. Tudo tem que estar aqui, preto no branco. Tem que parar com esse negócio. Cláusula de confidência. Olha, precisa ter sigilo. O escambau, quem não deve não teme. Tem que ser um negócio aberto. O sócio do clube tem o direito de saber. Lógico, até porque o Corinthians não pertence a B ou C. A é presidente hoje, B pode ser o presidente amanhã. C é que nem síndico de prédio. Você não é o dono do prédio. Você é o síndico do prédio. Porque essa arrecadação, senhor Mano, quando tem lá o balanço... Então o certo é pegar o contrato, marcar uma reunião do conselho deliberativo, que são os conselheiros que falam em nome do clube, não a torcida. Enquanto você não muda, então você pega o contrato, chega dentro do Conselho do Corinthians, abre o contrato e fala assim, quem é a favor ou contra. Mas isso deveria ter sido feito, Benja, antes da assinatura e não depois, cara. Depois que está assinado, já está lá, tá chamegado. Isso tem que ser, Na época da MSI... Ô, Benja, isso aí o Conselho tem que aprovar. Você não pode pegar um negócio desse. A MSI o Conselho aprovou, por exemplo. Tudo bem, deu errado? Deu errado? Não, mas o Sormani, esse negócio de aprovação foi convocado ou não foi convocado? Mas veja, não é isso que eu tô falando, deu errado? Deu. Mas foi aprovado. Mas esse negócio E foi aprovado. Gente, eu vou repetir. Tudo bem, transparência tem que ter, quer abrir contrato, abre. Só que você tem que ter pessoas capacitadas para analisar um contrato. Um conselho de clube, se tiver 0,5% de gente capacitada, é muito. Repito. Na época do Corinthians da MSI, o Dualib foi lá, abriu um PowerPoint, falou 5 minutos que ia ter um time competitivo, ponto. Que conheceu o Boris Berezovski, ponto. Que viajou no jato particular dele na Geórgia, ponto. Aí falou, quem é a favor da parceria, por favor, fique sentado, quem é contra, levante. Então, mas aí que tá, bem, ia chegar nesse ponto... Se você chegar hoje num clube de futebol, falar, tá aqui o contrato, vamos expor. Gente, um conselho de clube de futebol hoje, ele é meramente político. A aprovação de contas, por exemplo, é aprovação política. Se querem derrubar um presidente, votam contra. Se não quer,
Sabe quanto tempo demora uma aprovação de conta num reunião de conselho de clube? Um segundo. Ok, vamos para a próxima parte. Tá errado, então, lógico que só tá para concluir isso. Não, mas óbvio que tá errado. Então, vamos transformar tudo numa empresa. Então, mas ninguém quer. Mas não precisa, Benja. Por exemplo, uma parceria, um contrato com uma parceria. Cara, ninguém vai falar que um contrato com uma empresa X, você tenha 30 folhas. Não é um contrato de 30 folhas, é um contrato de mais de 100 folhas. E primeiro, é um linguajar que, para quem não está acostumado, é um linguajar complexo. Você não consegue em uma hora ler um contrato desse. Óbvio que não. Então, o que deve acontecer? Eu estou falando com relação à parceria, já que você citou o caso da MSI. O cara deve receber uma cópia do contrato, ele deve levar numa pessoa que seja de confiança dela, tá certo? E fala, esmiúça esse contrato para mim e me explique todos os itens de forma simples, de forma simplificada, de forma razoável para entendimento de qualquer pessoa que seja leiga no negócio, já que o cara tem o poder do voto. É o mínimo que deveria ser feito. Isso pode ser feito pelo presidente do conselho. Não, mas o presidente do conselho é uma pessoa, Pascoal. Às vezes um contrato ele tem e ele várias pode explicar. Mas só falar. Por exemplo, o Corinthians tem um departamento jurídico, certo? O departamento jurídico pega um contrato desse, os caras sabem olhar. Claro. Então vai ter a reunião do conselho. O diretor jurídico do Corinthians. Exatamente. Não precisa. Olha aqui. Gente, é o seguinte: o contrato que foi oferecido para o Corinthians é isso aqui. Vocês estão vendo? Nossa, lá. Olha, quer dizer, isso e isso. Vocês aprovam? Vocês desaprovam? Mas vamos discutir o que é o que vale do mesmo. BMG, bem. Eu falei aqui no dia, eu falei aqui no dia. Esse patrocínio está sendo colocado na conta do torcedor do Corinthians. Até usei o termo, vocês não falam a vida inteira, cada um dá R$1, tem não sei. É isso. O patrocínio é no variável. É no variável. Mas isso deveria ter sido exposto. Foi feito, não foi. Foi exposto. Prova disso. O André disse que a torcida do Corinthians comprar os produtos do banco, vamos ganhar mais. Prova disso que eu falei. Prova de que foi exposto que eu falei. Tá indo para conta do torcedor do Corinthians. Não, mas quando ele foi apresentado, era um valor mínimo de 30 milhões. Foi apresentado pelo... Se você pegar, ele fala, olha, depende do torcedor. Isso o Andrés fala depois. E eu peguei e falei aqui, eu não acredito. Porque na hora que você precisa de dinheiro, o torcedor não vai. Mas, já a ideia que foi vendida na mídia é que esse patrocínio girava em torno de 30 milhões por ano e qualquer plus que o Corinthians tivesse ia ser uma arrecadação aí, olha, mais 10, 15, 20 milhões aí depende a mais. do torcedor. Jogo de palavras. Jogo de palavras. Olha, é que nem quando eu vejo, às vezes, patrocínio de time de camisa. Olha, é 15 milhões. Não é. Não é. É uma parte em dinheiro, outra parte em material. E eu falei aqui, eu fico preocupado porque eu não acredito que o torcedor... se abrir 200 mil contas... é pouco. Gente, abrir 200... Peraí. É a empresa que vai patrocinar o Corinthians ou... Abrir 200 mil contas hoje é surreal. Veja, o 200 mil contas não estava vinculado, elas não estavam vinculadas aos 30 milhões que foram anunciados. O Corinthians anunciou que o patrocínio era de 30 milhões de reais no momento. Isso foi no dia do anúncio. No dia do anúncio. Mas o Andrés explicou depois. O que o Andrés falou foi o seguinte: se a gente conseguir 200 mil contas, vai ter uma surpresa. Ele não vinculou as 200 mil contas. Por isso que ele disse, precisamos do torcedor do Corinthians para ajudar. Mas aí o que todo mundo entendeu? O Corinthians já tem garantidos os 30 milhões, esse é o valor do... E se a gente conseguir 200 mil contas, o Corinthians contrata o Messi. E se não conseguir, aí é o torcedor. Aí você patrocina no banco, gente. Aí você tem... Não, tudo bem, mas aí você tem o tal do variável. O que está se discutindo agora é que os 30 milhões que o Corinthians anunciou como tendo sido o valor do patrocínio, não são 30, são 12. Descobriu-se que são 12 através da ata do banco. Os outros 18 milhões estão condicionados... Não sei. Eu não sei se é isso. É isso que está dizendo? Os outros 18 milhões estão condicionados não tem a ver com essa meta de 200 mil contas, não. O banco atingir os objetivos. É isso? Exato. Eu estou lendo uma nota aqui da oposição do Corinthians. Estou lendo uma nota aqui. Eles estão dizendo isso. Tá. E se não conseguir, o Corinthians vai devolver 18 milhões do BMG? Porque ele já recebeu 30. Já recebeu? Então realmente, vai ser descontado depois. O Mano tem toda a razão. Nos meses subsequentes. Sim, vai ter que devolver. Tem que devolver, não é dele. Tem que devolver. É empréstimo. Pode não ser uma devolução à vista. Eu nunca vi isso na minha vida. Pode não ser uma devolução à vista. Mas será uma devolução em 2, 3, 4 parcelas? 5, É o seguinte, os caras, por exemplo, vêm nos meus carros, alguém pega assim, eu vou te antecipar R$1 milhão e quando você vender seus carros, você me paga R$1 milhão. É só que eu não vendo os carros, eu tenho que pagar R$1 milhão do mesmo jeito.
Então, o Mano tem toda a razão quando ele fala que falta transparência, porque no anúncio, no dia do anúncio da entrevista coletiva... Ninguém explicou nada disso. Ninguém explicou. Sonegaram essa informação. Essa informação foi sonegada e é óbvio que essa informação é muito importante. É claro. E outra coisa que a oposição está dizendo é o seguinte, como é que vai ser feita essa auditoria? Para você contabilizar que o banco conseguiu isso, aquilo, o Corinthians emitiu uma nota oficial agora sobre isso aí. Então vamos ver ali, os 3 primeiros parágrafos são mais importantes. Olha, o Esporte Clube Corinthians esclarece sobre o contrato de parceria com o BMG a partir da divulgação da ata da reunião do Conselho do Banco que, 1. Os valores detalhados do contrato, por normas gerenciais do banco, como já havia declarado seu principal acionista na entrevista coletiva, deveriam ser mantidas em sigilo até a formalização de procedimentos internos. 2. Consequentemente, o clube sempre se limitou a declarar, quando perguntado sobre os valores contratuais, o montante do adiantamento inicial no valor de 30 milhões, além da participação nos lucros. Tal valor foi efetivamente depositado na tesouraria do clube nesta semana. 3. A diretoria do clube sempre enfatizou que este era um contrato inovador, em que o Corinthians exigiu uma participação volumosa nos resultados da parceria e também uma colaboração importante no alívio de sua pressão de caixa. Mas aí, tem mais coisa na nota, produção? Mas aí não esclarece nada. Mas aí não explicou. Agora, o que eu vou falar é o seguinte, que eu falei desde o dia. Eu não acredito em participação de torcida quando envolve... Quando o Corinthians relacionou Pascoal, então aquilo não existe. Quando o Corinthians fechou um acordo com a Caixa, tinha algo nesse molde? Não sei. Tinha. Tem mais uma Sabe parte. quantas pessoas aderiram a comprar, a se tornar... Timão Caixa. Timão Caixa, é uma coisa assim, 8 mil pessoas. Mas o valor da Caixa era vamos ver a outra parte. Tinha um plus. Vamos ver a outra parte da nota. 4. A solução encontrada foi a ideal. Conseguimos a participação em metade dos lucros gerados pela nossa base de torcedores nos próximos 5 anos e recebemos à vista o valor que necessitávamos para completar o ciclo de contratações de jogadores. Como em qualquer negociação no mercado financeiro, quanto maior for a convicção do negociador no êxito da parceria, mais se exige de participação nos lucros e menos se luta por mínimos garantidos. 5. As projeções conservadoras de resultado final da associação, já no primeiro ano de contrato, colocam 30 milhões como piso, dada a adesão da Fiel nesses primeiros dias, abrindo contas e engajando-se em manifestações nas redes sociais. Pode-se prever que os resultados serão ainda melhores do que os projetados. 6. Insistimos na tese de que este é o melhor contrato que já fizemos. E o engajamento da Fiel, abrindo contas na nossa plataforma, comprovará esta verdade. Que outros clubes já estejam batendo as portas do banco para assinar contratos semelhantes, dá testemunho do mérito inovador desta parceria. Ô Benja, essa é a nota completa. Só uma questão aqui, no item 4 dessa nota, eles citam o seguinte aqui, Como em qualquer negociação no mercado financeiro, quanto maior for a convicção do negociador no êxito da parceria, mais se exige a participação nos lucros e menos se luta por mínimos garantidos. O negócio é o seguinte, estão colocando na conta do torcedor uma responsabilidade que não é dele. Mas vocês vão entender o porquê isso é grave, mais grave ainda, Sormani. O estádio já é um grande exemplo do que não se deve fazer. Você contar com o ovo antes da galinha colocar o negócio na cesta. O negócio é o seguinte, o Corinthians já está quebrando a cara e está tirando dinheiro de onde não tem para pagar as contas do estádio. Quando você faz um patrocínio desse, que o mínimo garantido é de 1 milhão por mês, é uma quantia irrisória para um clube de futebol do tamanho do Corinthians e coloca na conta do torcedor a responsabilidade de bancar o restante do patrocínio, é uma vergonha. É uma irresponsabilidade por parte da administração do clube. O torcedor do Corinthians, ele tem obrigação, sabe do quê? De comprar o seu ingresso e lotar a arena, coisa que ele faz frequentemente em todos os jogos. E pronto. É uma vergonha o que vocês estão fazendo. Vocês querem colocar na conta do torcedor uma responsabilidade que não lhe cabe. Cabe sim ao Luiz Paulo Rosenberg fechar um contrato de marketing decente para que possa estampar a camisa do clube. Porque o Corinthians ficou quase 2 anos sem fechar um contrato master para sua camisa, porque disseram, não, quando eu chegar, não, a coisa vai mudar. Não, name rights do estádio, deixa comigo. Cadê? Agora, jogar tudo no... Não vou nem falar. Pois é, eu ia usar um termo mais pesado aqui, me desculpe até pelo
pelo fato de eu estar me exaltando, mas cadê? Não, seu discurso está ótimo. O torcedor do Corinthians, ô Sormani, ele não tem a obrigação de bancar essa conta. Ele não tem. O torcedor do Corinthians, ele já é uma das maiores receitas do clube, justamente por pagar em dia o fiel torcedor, por pagar um ingresso que, teoricamente, no custo aí, no ticket médio, é um dos mais altos do Brasil. É um absurdo, inclusive, também, que é metade do... Mas até agora. Até janeiro. Há quantos anos nós temos esse fiel torcedor que metade do valor... durante muito tempo era uma empresa que diferenciava. Ficava com a Omni, agora é com a IBM. Mas é uma vergonha, colocar isso daí nas costas do torcedor. É ridículo isso daí, cara, ridículo. Eu só quero dizer o seguinte, então tudo que foi dito na apresentação do patrocínio não era verdade? Não é que era uma meia-verdade. Era uma meia-verdade. Porque assim, exatamente, porque para chegar nesse valor, é o que o Mano falou, o Corinthians, o banco precisa agregar 200 mil contas. Exatamente. Nem sei se essa quantidade de contas. Até porque, segundo a oposição, como é que vai ser medido isso? Ninguém sabe. Como é que você mede o lucro? Aí se o lucro disso for pífio? Sim. E se for prejuízo? O que acontece? Milhão por mês? Exatamente. O patrocínio, na verdade, é de 12 milhões. É de 12 milhões. É de 12 milhões. O resto pode até passar de 30. Pode chegar em 50, pode chegar em 100 milhões. Mas pode não chegar. Pode não chegar. Porque o estádio também, senhor Mano, a expectativa inicial, tanto que o Andrés falou, olha, 12 anos para pagar, quero pagar em 6. Por tudo que a gente vai arrecadar, por tudo que a gente vai conseguir. Estão fazendo exatamente o que fizeram com o estádio. Exato. Estão contando com o ovo antes da galinha. E é o mesmo grupo. Entendeu, pessoal? Eu vou dizer por mim. É irresponsabilidade. Eu vou dizer por mim. Do que eu vi na apresentação do projeto, que começava com 30 e podia terminar com quanto fosse, era o que eu vi. Eu vou dizer um negócio para mim. Eu me sinto lesado, completamente enganado. Eu fui enganado. Eu, vendo, botei a maior fé, disse, esse projeto é legal, de repente o Corinthians pode conseguir mais. Eu e o Sormani enxergamos uma coisa que não existe. Eu fui induzido a fazer um comentário enganoso. Quando eu vi aquela manifestação, eu falei, o Corinthians agora vai se igualar à Crefisa. Acertou o passo. O Corinthians vai receber 1 milhão por mês e a Crefisa paga 11 milhões e 400 pro Palmeiras por mês. 9, vai, porque a gente vai tirar os bônus. Sem bônus, eu não tô pondo bônus. Os bônus davam 9 milhões e pouco, dava mais ou menos isso. Mas não dá, né? Gente, não dá. O torcedor, eu me sinto como torcedor, porque nós todos somos torcedores, em última análise. Eu me sinto iludido. Eu fui iludido pela manifestação dos dirigentes do Corinthians. E peço desculpas ao torcedor se eu transferi isso para você. E outra coisa, porque a verdade está aparecendo agora. Desculpa. Pascoal, duvido. Você pega o item 6 ali, eu duvido eu vou dizer que algum você, clube a diretoria esteja batendo na porta do BMG para fazer um negócio semelhante. Porque tem clubes como o Corinthians que tem torcida para isso. Pode falar? O BMG não sei, mas eu soube essa semana de um banco, uma financeira também, querendo propor isso aí para um outro clube do Rio de Janeiro. Então, ao contrário. Não um clube está batendo na porta de um banco. Os bancos acharam o máximo. Mas propondo algo parecido. Eu falei desde o começo, falei no dia. Esse negócio de contar com o torcedor para isso... dia do André Sanches. Eu falei, 200 mil contas para abrir. Gente, eu não sei os bancos grandes como Bradesco, Itaú, Safra, HSBC, quanto tempo demora para abrir 200 mil contas, gente. É conta pra caramba. Mas, agora, alguém da diretoria do Corinthians vai precisar essa nota não refresca em nada. Porque você está começando aqui nas redes sociais, o torcedor do Corinthians, pelo que ele está entendendo, ele está se sentindo enganado e revoltado. Vai também, mas vai acabar pegando E tudo que envolve banco, envolve dinheiro, enquanto você não tem credibilidade, nada funciona. E segurança. Então, se eu fosse algum dirigente do Corinthians, me manifestaria antes que seja tarde. Porque senão corre o risco de um patrocínio... Micar. Antes de praticamente acontecer. Eu recebi a informação aqui, senhor Mani, que esse dinheiro, esses 30 milhões que o Corinthians recebeu, ele está atrelado realmente ao ano de 2019. O Corinthians ele não vai precisar fazer nada com esse dinheiro. Não vai devolver 18. Não precisa devolver, não precisa nada. Inclusive, ele terá uma participação nos lucros com relação às contas que serão abertas ainda esse ano. E a partir do ano que vem, são 12 milhões mais lucro. O que também não minimiza nada. Então, esses 18 milhões seria uma espécie de luva. Como se fosse uma luva. Como se fosse uma luva. O movimento Corinthians Grande soltou uma nota, tá no Facebook deles aí, falando exatamente isso, entendeu? Que a negociação é muito obscura,
isso não chegaram a uma clareza do que foi exposto na reunião do Conselho Deliberativo e está todo mundo preocupado com essa situação dentro do Corinthians, a não ser a situação, não é? Que é quem arrumou tudo isso. A situação é complicada, pelo que a gente está sentindo aí. Pelo que eu estou vendo aqui no movimento Corinthians Grande, anota no Facebook, eles não dizem isso não, que esses 18 milhões são luvas. Eu recebi aqui a informação. Eles não têm. Não é que eles estão dizendo que não é. Eles não sabem, porque isso não ficou claro na reunião. Só faltava essa, tem que devolver dinheiro para o banco depois. Só faltava, eu acho absurdo. Na nota, mas peraí, na nota, mano, não estou duvidando da sua informação, estou duvidando da informação que te passaram. A nota é muito válida. O Corinthians fala em adiantamento. Quer dizer, não é um pagamento já. Não é uma luva. Estamos adiantando é só votar lá. É o Corinthians falando. É o próprio Corinthians dizendo. Se o patrocínio é de 12 e o clube adiantou 30... Já é o valor para 2 anos e meio. Já está adiantando 18 porque numa dessa é que eles pagaram um montante bruto já. Eles poderiam diluir esse valor no decorrer do ano. Então, o Corinthians está precisando dessa grana... Sim, mas se não chegar nesse lucro... Não, mas espera aí. Um adiantamento, gente, pode estar atrelado ao ano de 2019. Porque... Não, só para explicar. Mas o patrocínio é 12. Então, mas são 30. Não, mas aí que tá. Somado esse valor aí, de 12 mais 18, que seria um adiantamento ali também, junto compondo esse primeiro ano... Na expectativa de que o torcedor vá abrir conta do banco. Não. Eles deram uns 18 Eles estão dando aí essa quantia a mais. Tá, mas o Flavinho falou. Adiantamento. A nota do Corinthians faria em adiantamento. Não, mas o primeiro ano o Corinthians receberia. Não, o primeiro ano o Corinthians receberia nesse contrato 30 milhões. Aí os outros anos entendia-se que a quantia seria a mesma. Eles estão alegando que o primeiro ano seria esses 30 milhões. Aí, geralmente, um clube de futebol ele recebe isso daí parcelado em 12 meses. O Corinthians ele está